Olá, Nikos Pafites do Prozer aqui. Bem-vindos ao tutorial de hoje sobre os 10 principais erros dos alunos no componente de autoria web. Agora, este tutorial não é focado no Dreamweaver ou no Expression Web. Não se trata de habilidades ou falta delas, é mais sobre aqueles erros bobos, aqueles que você comete quando não está prestando atenção, a pressão do exame e os erros que você poderia evitar muito facilmente. Mas eles não se baseiam no seu entendimento ou habilidade. Na descrição deste vídeo, você encontra links para outros tutoriais. Nos 10 principais erros dos outros componentes, mas por enquanto, vamos começar com o erro número 1. Ok, o primeiro erro geralmente acontece logo no início da prova. Para a prova 3. Você receberá arquivos de recursos para usar ao completar os exercícios da prova 3. Agora, quando se trata de autoria web, normalmente você vai ter que gerar um arquivo CSS ou um documento HTML. É aqui que o erro acontece. Você precisa garantir que cria tudo para esse exercício na mesma pasta dos arquivos de recursos que recebeu. Tudo tem que ir para essa pasta para te poupar de muitas dores de cabeça e evitar muitos erros. Aqui está o motivo. Estes são os arquivos de recursos e eu gerei este documento bbtml. Se eu abrir isso, minha página web vai ficar assim, certo? E esse documento HTML está usando todos os recursos que estão nessa pasta. Eu tenho o mesmo documento, eu o modifiquei aqui. Este está na minha área de trabalho, agora está em um local diferente. Este está neste local. Se eu abrir este agora, é assim que minha página fica. Parece exatamente igual. Você pode perguntar, qual é o problema? Por que isso é um erro? Bem, aqui está o motivo. Se olharmos para este documento aqui primeiro, e eu só vou abrir isso no Dreamweaver para ver o código. Não há outro motivo para isso. Não faz diferença qual software estamos usando. Se eu clicar nesta imagem aqui, e então olharmos o código-fonte, esperar ele carregar, aí está. Então aqui está o código-fonte desta imagem. Diz que a fonte é brickwork.apg. Diz isso porque o arquivo HTML, este aqui, está no mesmo local que a imagem, que é esta aqui. Eles estão ambos na mesma pasta, então o caminho para ir daqui até aqui é a mesma pasta. Vamos abrir este aqui. Agora, vamos ver algo diferente. Clicando nessa mesma imagem, veja o caminho que está sendo usado para encontrar essa mesma foto, brickwork.tapg. Ela deve acessar Documentos, Camtasia Studio, Past Papers e 10 Mistakes. Então, ele precisa seguir esse caminho, e esse caminho é relativo a onde esse arquivo HTML está. Se eu mover isso para outro lugar, não vai funcionar. Dá uma olhada, se eu abrir esse aqui agora, está perfeito. Se eu mover esse aqui para essa pasta, então eu mudei o local dele. O caminho que eu tenho agora não corresponde ao novo local. Então agora, se eu tentar abrir, aí está. Não há imagens porque o caminho para as imagens é diferente. É por isso que você precisa garantir que seus documentos HTML sejam criados e armazenados na mesma pasta com todos os outros arquivos de recursos. Agora, se eles pedirem para você criar uma nova pasta na prova, eu não sei. Tipo, por exemplo, você tem neste exercício aqui onde teve que criar uma pasta TC. Em seguida, pedem para mover todos os arquivos necessários para a web para essa pasta. E então, qualquer novo documento HTML que você criar, crie dentro dessa pasta. Então, por favor, não cometa esse erro. Erro número 2. Normalmente, ao criar páginas web, você precisa criar uma tabela. E essa tabela é a estrutura da sua página para manter todos os componentes no lugar. Você recebe uma tabela e ou precisa criar a tabela, ou precisa garantir que a sua tabela que eles deram para você no documento HTML que eles forneceram, parece com isso. Você precisa analisar a tabela que eles deram para você e entendê-la. Por exemplo, se eu preciso criar essa tabela, vejo muitos alunos começando direto, dizendo, tudo bem, eu preciso de 3 colunas e 1, 2, 3,
4 linhas. Você provavelmente poderia fazer desse jeito, mas não vai conseguir chegar a 100%. Então, o jeito correto é se você estender todas as linhas que foram dadas, todas as linhas das colunas e todas as linhas das linhas. Aí você vai saber exatamente quantas linhas e colunas precisa para garantir que você tenha essa linha aqui, que está separando F e G no meio da célula B. E olhando isso agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. E preciso de 1, 2, 3, 4 colunas. É isso que você precisa fazer. A próxima coisa que você precisa fazer, depois de identificar quantas linhas e colunas você precisa, é identificar quais células estão sendo mescladas. E você precisa encontrar essas células dentro do código e garantir que elas estejam feitas corretamente. Por exemplo, esta célula D está mesclada horizontalmente. Bem, nós dissemos 1, 2, 3, 4 colunas. Nós dissemos, lembre-se, se estendermos a linha, então esta aqui deve ter um cospan igual a 4. O mesmo com E, que tem um cospan igual a 4. F terá um cospan de 2. Porque lembre-se, quando estendemos as linhas, isso na verdade são 2 colunas. E o mesmo vale para G, temos um cospan de 2. Digo isso porque, em um dos artigos mais recentes, há uma tabela. Mas eles na verdade não fizeram os cospans e rowspans para você. E você teve que descobrir isso. E se você não entende cospan e rowspan, certifique-se de assistir ao meu tutorial sobre tabelas HTML, vai fazer mais sentido. Outro exemplo é este aqui. Eles te dão uma tabela e dizem que ela deve ficar assim. Acho que este é um dos exemplos que eles te deram. E você tinha que garantir que usou rowspan e cospan. É o que diz. As bordas pontilhadas servem apenas para mostrar a estrutura da tabela e das células e não devem aparecer na sua página. Não sei se era necessário criar a tabela neste exercício, mas precisamos analisar. Isso significa que essa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E vou precisar, se estender as linhas, 2 colunas. Ok, essa aqui a gente pode ver que é um rowspan. Igual a 4, porque está abrangendo 1, 2, 3, 4 linhas. E essa aqui tem um rowspan de 2. Então, no seu código, como ela tem 1, 2 linhas no seu código, você precisa garantir que se te deram essa tabela, você tem que garantir que essa célula aqui tenha um rowspan de 4. E essa aqui tenha um rowspan de 2. Beleza, esse é o próximo erro. Por favor, confira a tabela que te deram, não aceite como certo. Estenda as linhas para garantir que você está criando a estrutura correta da tabela. Ou, se te deram a tabela, confira e compare os rowspans e cospans, para garantir que eles realmente aplicaram isso, e se não aplicaram, você precisa aplicar para não perder pontos. Agora, quando se trata de páginas da web ou criação de sites, a cor é expressa com códigos hexadecimais, e a cor sempre é expressa como RGB. Vermelho, verde e azul. E você deve sempre colocar o componente vermelho primeiro, o componente verde em segundo e o componente azul por último. Agora, em provas como essa que estamos vendo aqui, eles tentam te enganar e dizem para você, defina o fundo da página da web para que tenha uma cor com o componente azul FF, o componente vermelho D8 e o componente verde DD. E os alunos cometem esse erro. Eles simplesmente colocam a cor como F, F, D, 8, D, D, e isso está errado. Está errado porque a ordem está errada. Precisamos primeiro pegar o componente vermelho, que vai ser D8, depois o componente verde, DD, e então o componente azul, FF. Esse é o código hexadecimal correto e um pouco mais sobre cor, só para você entender o que é o código hexadecimal. Sempre tem uma hashtag no começo.
O menor número vai ser 0, o maior número é F. O hexadecimal tem 16 números, então vai de 0 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois de A até F. Então isso vai te dar 16 números, certo? E cada cor é representada por 2 caracteres. Então, se eu quiser a cor mínima para o vermelho, isso será 0, 0. Se eu quiser o vermelho máximo, isso será FF, os mais altos. Se eu quiser, por exemplo, expressar a cor verde verdadeira, só verde, então o código será 0. 0 sem vermelho, verde máximo, sem azul. Este é o componente vermelho aqui, esse vai ser o componente verde no máximo, e esse é o componente azul. E o mesmo vale para o vermelho e o azul. Então, se eu quiser uma cor azul verdadeira, será 0, 0, 0, 0, F. Ok? Então, vermelho, verde, azul. Mantendo a proporção de imagens ou vídeos, os alunos não entendem o que isso realmente significa. Então vamos dar uma olhada rápida. Eu tenho uma imagem aqui no Photoshop. Esta é a miniatura deste vídeo. Então se eu quiser mudar o tamanho deste vídeo e deixá-lo mais estreito, se eu transformar isso, posso fazer de duas maneiras. Aqui está a maneira correta. Se eu arrastar para dentro para deixá-la mais estreita, isso significa que a altura também precisa mudar. E isso faz com que a imagem fique proporcional. No entanto, se eu fizer isso em vez disso, eu só a deixei mais estreita, mas deixei a altura igual. O que eu fiz agora foi destruir a proporção, não está proporcional, está achatada. O mesmo acontece se eu tentar fazer isso verticalmente e não mantiver a proporção. Eu pareço meio cabeçudo aí. Então é isso que queremos dizer ao manter a proporção. Nesse caso, eu não mantive a proporção. Manter a proporção basicamente significa mudar na diagonal. Ou quando você altera uma dimensão, a horizontal ou a vertical, a outra dimensão também vai mudar proporcionalmente. Certo? Então isso é manter a proporção. Se olharmos para uma prova agora, temos essa questão aqui. E diz, coloque na célula C a imagem Paving. Redimensione a imagem no markup, agora no markup. Cada um do código-fonte HTML, para que ela tenha 394 pixels de largura. Mantenha a proporção. Então vamos lá, aqui está a imagem Paving, esta aqui. E se olharmos o markup, ou o código-fonte aqui, diz que a largura desta imagem é 504 e a altura é 376. Na verdade não especifica pixels, mas sei que são porque vejo nas propriedades abaixo. Então eu quero que isso seja redimensionado, com largura de 394, o erro que muitos alunos cometem é esse. Você vem aqui e muda isso para 394. Você esquece de colocar as unidades como pixels. Vou adicionar, mas mesmo sem isso, olha o que aconteceu. Minha proporção foi destruída, a largura ficou mais estreita, mas a altura não mudou. A altura ainda é 376. Você acabou de perder a marca, então como mantemos a proporção? Quando queremos fazer algo assim, queremos fazer isso. Se disser, e nessa questão diz, mude a largura para 394, então queremos deletar o atributo de altura, nós removemos ele. Essa é a forma mais fácil de fazer isso pelo markup, sem usar propriedades. Alguns vão perguntar, não posso fazer pelas propriedades? Pode, mas às vezes não funciona direito. Então agora eu vou simplesmente mudar a largura para 394 px. E agora, assim que eu clicar desse lado aqui no WYSIWYG, você vai ver essa imagem. Mude a largura e a altura. Veja só, se eu clicar, pronto. A largura e a altura dessa imagem foram alteradas e ela manteve a proporção. Às vezes te perguntam, e temos essa folha de perguntas aqui, diz o seguinte, a imagem, então o logo BB deve ocupar 100% da célula. Então nesse caso, queremos que a imagem ocupe 100% da largura dessa célula. Então se fizermos isso para este aqui,
o logo bebê, eu já fiz isso aqui. Beleza, então o que isso faz? De novo, né, a gente remove a largura, desculpa, a altura. Se ele disser para modificar a largura, ou para usar 100% da largura, ou 100% da célula, você só precisa mover. Bem, você só coloca a largura em 100% e a altura vai ser ajustada automaticamente. Então, mantenha a proporção removendo a segunda dimensão, a menos que ele te dê as duas dimensões, qual deve ser a largura e qual deve ser a altura. Adicionando texto alternativo às imagens. Depois que você adicionou as imagens, normalmente a prova vai dizer: adicione um texto alternativo apropriado. Muitos alunos esquecem de fazer isso, às vezes eles não pedem para você adicionar texto alternativo. Toda vez que você for adicionar uma imagem e em algum lugar no topo ou em algum lugar na prova disser: adicione um texto alternativo apropriado a todas as imagens. Então, caso você esqueça disso, acostume-se a adicionar texto alternativo a todas as imagens que você adicionar. E assim você não vai perder pontos. Mesmo que não peça para você adicionar texto alternativo, se você adicionar texto alternativo, o que é uma boa prática, aliás, você não vai perder pontos. Lembre-se, os examinadores avaliam de forma positiva. Eles vão te dar pontos se você fizer o que foi pedido. Se você fizer algo a mais, desde que isso não afete o que foi pedido, você não vai ganhar pontos extras, mas também não vai perder pontos. Então, criar o hábito de adicionar texto alternativo a todas as suas imagens vai te garantir alguns pontos, mais cedo ou mais tarde. O que significa texto alternativo? Ao inserir uma imagem como este papel, isso foi informado. Adicione o texto alternativo apropriado. Aqui colocamos o Alt, então se eu clicar nisso, você pode adicionar a propriedade Alt, que significa texto alternativo. Você deve escrever uma breve descrição da imagem. Imagem do Mapa Mundi Bob's Bricks. Aqui, por exemplo, quando a imagem foi adicionada, o texto alternativo está em branco. Não me pediu para adicionar nada, mas eu posso colocar o logo de Bob's Bricks. E isso está me dando... Acabei de adicionar texto alternativo a isso também. E devo adicionar texto alternativo a este e a este também. Isso vai garantir que, se houver alguma pontuação para texto alternativo, eu vou receber. O que significa texto alternativo? Bem, essencialmente é para acessibilidade. Se algumas pessoas têm deficiência visual e não conseguem enxergar bem, elas usam o que chamamos de leitores de tela, e ele vai ler a página da web para elas. Se for uma imagem, ele vai ler o que você colocou como texto alternativo, assim elas entendem do que se trata aquela imagem. Isso também ajuda os mecanismos de busca a categorizar e encontrar páginas da web, porque são dados extras incluídos no código-fonte HTML. Técnicas de programação eficientes, especialmente com código CSS, são muito importantes e você vai perder pontos se não implementá-las. O que queremos dizer com isso? Bem, isso significa que se tivermos propriedades, será a mesma, que vai ser usada por vários elementos em uma folha de estilo CSS externa ou em estilos internos, então precisamos agrupá-las. Aqui está um exemplo, diz aqui que os estilos H1, 2 e 3 exibem essa fonte. Se essa não estiver disponível, então essa fonte. E se essa também não estiver disponível, então vai exibir a fonte padrão Sarif. Isso significa que H1, 2 e 3 têm uma fonte em comum. Agora, os alunos tendem a ir em frente e fazer isso imediatamente, e você pode ver que eu fiz isso aqui. H1, 2 e 3. Lá está a família de fontes, mas você precisa ler adiante primeiro, porque aqui tem outra. Também diz que H1, 2 e 3 devem estar centralizados. Então agora precisamos garantir que esses itens aqui estejam agrupados para os títulos 1, 2 e 3. Então você pode ver aqui que os títulos 1, 2 e 3 têm a família de fontes e estão alinhados ao centro. Você precisa agrupar esses elementos para conseguir essa marcação. Aqui está dizendo que o título 1 deve ser vermelho, o título 2 deve ser assim, o título 3 deve ser assim.
Você precisa ler isso com atenção e identificar onde há elementos em comum. Propriedades, por exemplo, aqui diz que o H2 deve ser azul, o H3 também deve ser azul. Então eu tenho uma área comum, um elemento comum aqui, onde o H2 e o H3 devem ter uma cor de fonte, que é, bem, isso deveria ser uma cor americana, igual a azul. Lembra quando fizemos anteriormente, acho que foi o erro número 3, cor hexadecimal adequada. Então isso deveria ser 0 para vermelho, 0 para verde, máximo FF para azul. Ok? Então aqui temos o título 2 e o título 3 agrupados apenas para a cor da fonte. Ok? Precisamos agrupar esses aqui. Então precisamos ler todos eles e agrupar esses itens juntos. Outro que temos aqui diz o seguinte: a borda externa da tabela deve ter uma largura de 4 pixels e todas as linhas internas da grade devem ter uma largura de 2 pixels. Então a largura da borda é separada para a tabela e é separada para o TD. E se você não entende quando usar tabelas e TDs, novamente, vá para a minha playlist sobre autoria web ou design web. Eu tenho um tutorial lá que aborda tabelas e código-fonte HTML. Mas eu também preciso deixar as bordas com uma linha única, uma largura, garantir que elas fiquem com uma linha única. Então isso vai ser table, vírgula, TD. Então se a gente der uma olhada, a gente tem table e TD, com estilo de borda sólido. Table e TD, cor da borda. É isso? Porque também dizia que precisava ter uma cor. Ah, aqui está. Todas as bordas e linhas da grade devem ser sólidas e as cores devem ser vermelhas, sem elementos verdes ou azuis. Beleza, então aqui temos vermelho sem verde ou azul. Desculpa, isso é vermelho. Temos a largura da borda da tabela em 4 pixels e do TD em 2 pixels. Você precisa revisar e agrupar as propriedades comuns dos elementos juntas. As que são únicas, você coloca separadas. Certifique-se de fazer isso, porque você vai perder ponto. Prioridade das folhas de estilo. O que queremos dizer com isso? Às vezes pedem para você adicionar várias folhas de estilo, anexar várias folhas de estilo à sua página da web. Se você adicionar mais de uma, qual delas tem prioridade? Vamos supor que temos argumentos conflitantes. Por exemplo, uma folha de estilo diz que o fundo deve ser marrom e a outra diz que o fundo da página da web deve ser azul. Bem, qual delas vai ser? Bem, quando adicionamos várias folhas de estilo, encontramos as folhas de estilo vinculadas ou anexadas na seção head do nosso código-fonte HTML. E podemos ver aqui. Eu tenho duas folhas de estilo anexadas, esta aqui e esta aqui. A que tem prioridade, se você pensar dessa forma, é a que tem o maior número de linha ou a que vem por último. Pense nisso como ordens. Se eu te disser, para chegar ao local onde você quer ir, siga em frente e vire à direita. Quando você começar a andar, digo, desculpe, siga em frente e vire à esquerda. Quais instruções você vai seguir? A última que você ouviu, e é isso que acontece aqui. A última ou a última linha tem prioridade. Então, se eu mudar isso agora e mover este aqui, eu corto dali e coloco no topo. Agora, quando eu clico aqui, mudou, porque este agora tem prioridade, o que veio por último. Então, o que aparece mais embaixo ou com o maior número de linha aqui é o número 10. Esse é o que tem prioridade. Esse próximo erro é clássico em todas as avaliações práticas que você faz, seja de criação de sites, processamento de texto, apresentações, todas essas avaliações práticas. Geralmente pedem para você inserir alguns dados, colocar um título, ou vão pedir para você aplicar um link a um trecho de texto selecionado. Então, quando pedirem para você inserir títulos ou algum texto, certifique-se de digitar o texto exatamente como está, no enunciado da prova.
letras maiúsculas, minúsculas, pontos finais, vírgulas. Por exemplo, neste caso, você tinha que adicionar o texto, página da web editada por, com 2 pontos. Você tem que colocar o W maiúsculo aqui. Não coloque nenhuma outra letra maiúscula em nenhum lugar. Digite exatamente como está no enunciado da prova. Certo? Porque você vai perder um ponto. Geralmente na folha de correção vai dizer texto digitado 100% correto. 100% correto quer dizer sensível a maiúsculas e minúsculas. O outro é que você foi solicitado a aplicar um link. Então aqui você foi solicitado a aplicar um link ao texto, Hot House Design. Neste exercício em particular, muitos alunos perderam o ponto. Por quê? Porque ao selecionar o texto para aplicar o link, eles também selecionaram o ponto final. Aí, você perdeu o ponto por isso. Então, se disser especificamente para aplicar um link em Hot House Design e no ponto final, aí sim você seleciona. Se não disser, certifique-se de que o ponto final não esteja selecionado. Então, selecione exatamente o que eles pedirem para você selecionar. Você fez todo o exercício de autoria web, fez as folhas de estilo CSS externas, fez as tabelas, fez tudo. Está perfeito. Você está realmente satisfeito consigo mesmo. E aí você esquece de imprimir. Acredite ou não, tantos alunos já cometeram esse erro que acabam apenas imprimindo. Bem, nós também vamos dar uma olhada nisso. Eles imprimem a página da web direto do navegador. E é só isso. Eles esquecem de adicionar ou o código-fonte, ou o código-fonte HTML, ou esquecem de adicionar o código CSS deles. Adivinha só, você acabou de perder não um ponto, não 2, você perdeu todos os seus pontos, se não todos, 80% dos seus pontos. Então isso é questão de bom senso. Você está desenvolvendo para a web, está criando uma página web e muito provavelmente também está criando ou editando uma folha de estilos CSS. Você precisa fornecer evidências disso, mesmo que esqueça a parte em que pede para imprimir o código-fonte ou imprimir a folha de estilos, o código CSS, imprima de qualquer jeito. Já disse isso antes em outro tutorial, neste caso específico, mais é melhor, menos não é bom. Se você imprimir mais do que precisa, não vai perder pontos. Se você imprimir menos do que precisa, vai perder pontos. Então, existem 2 cenários. Ou você vai tirar uma cópia do código-fonte e uma cópia do CSS, ou você vai tirar capturas de tela. Leia a pergunta com atenção. Se disser para tirar uma captura de tela, tire uma captura de tela. Se não disser captura de tela e apenas disser uma cópia, então você copia. O que estamos copiando? Bem, isso aqui é o seu código-fonte de marcação. Todo esse texto, todo esse código, isso é o seu código-fonte. Se houver uma cópia disso no seu documento de evidências, selecione, clique com o botão direito, copie e cole. No seu documento de evidências, onde quer que seja, então deixa eu só abrir o Word e você vai colar isso dentro, assim. Esse é o seu código-fonte. Agora, se você quiser mexer nisso para tirar os espaços, tudo bem. Para o seu CSS, se disser para inserir uma cópia disso também, você abre o seu CSS e copia aquilo. E então colamos isso no nosso código-fonte. Eu gosto de usar uma página separada, então vou simplesmente ir lá e colar isso lá. Aqui está o meu código CSS e aqui está o meu código-fonte HTML. Se aparecer a palavra captura de tela, então você pode fazer uma captura de tela e ela vai ficar assim. Você precisa pegar todo esse código, não corte nada. Na verdade, eu diria para subir mais ainda e mostrar os nomes dos seus arquivos e tudo mais. Essa captura de tela é ideal para colar seu código-fonte. Eles só vão pedir uma captura de tela se for realmente possível ler tudo em uma única imagem, mas aí seria uma captura de tela como essa. Ok, se pedirem captura de tela, tudo certo? O que você não deve fazer, e eu já vi muitos alunos fazendo isso, é tirar uma captura de tela do código-fonte desse jeito. E eles enviam isso, achando que pronto, já coloquei uma captura de tela do meu código-fonte. Faz sentido que, se eles não conseguem ver o trabalho que você fez,
seja esse aqui ou esse aqui, você não vai receber os pontos, ok? Então, mesmo que você não tenha certeza, certifique-se de imprimir seu código-fonte e seu código CSS e inclua isso nas suas impressões. Certo, para esse último erro, eu tenho a Jinx aqui para me ajudar com esse erro em particular. E esse erro, provavelmente, é o que os alunos mais têm dificuldade. E isso é fornecer uma evidência da sua página web no navegador, uma evidência adequada. O que você acha, Jinx? Devemos ajudá-los? Diga olá, ok? Vamos pular para cá. Então aqui eu tenho minha página web no meu navegador e também tenho a Jinx indo para frente e para trás. E eu quero tirar uma captura de tela apropriada. É difícil colocar isso em uma única captura de tela, então acabamos colocando isso em duas capturas de tela. Mas provavelmente não é isso que eles querem. Como fazer uma captura de tela adequada? Vou mostrar agora. O primeiro passo é não deixar sua janela maximizada no tamanho total da sua tela. Vou arrastar isso para baixo, então minha janela agora está flutuando na minha tela. Tipo, aí você vai dizer, bom, ainda não encaixa direito. O que eu vou fazer agora é uma combinação de zoom e ajuste de tamanho. É isso que quero dizer. Seguro o Ctrl no teclado e movo a rodinha do mouse para trás e para frente. Olha, isso aumenta e diminui o zoom. Isso aumenta e diminui o zoom, certo? Vou dar um zoom até um nível específico e vou mudar o tamanho, a largura. E você pode ver que conforme eu mudo a largura assim e depois diminuo um pouco o zoom, olha só, isso é uma captura de tela perfeita. Então isso me mostra agora que se eu tirar a captura de tela, aqui está minha captura de tela. O que estou mostrando? Agora eu tenho a URL no topo, aqui eu tenho o nome da página que eu adicionei. Eu posso ver as bordas do meu navegador, então isso mostra que eu estou na janela do navegador. Não tenho barra de rolagem vertical nem horizontal, ou seja, esta é a página completa e todo o texto está legível. Eu posso ver que a tabela está centralizada porque tem uma margem igual à esquerda e uma margem igual à direita. Você precisa dedicar um tempo para garantir que forneça a captura de tela apropriada, porque se não fizer isso e cometer o erro de tirar uma captura de tela daqui, por exemplo, do seu software que você está usando para realmente criar a página da web, eles vão perceber, eles vão saber porque estão esperando ver este URL do navegador aqui em cima. Estão esperando ver esta aba aqui em cima da janela do seu navegador. Estão esperando ver as bordas da sua janela do navegador. Os botões de controle aqui para abrir, fechar ou minimizar a janela. Se faltar algum desses elementos, você perde pontos, ok? Esses foram os 10 erros que mais vi alunos cometerem como educador. Agora, aqui está um resumo deles e os mais importantes para lembrar. Ao criar uma página da web, você também cria uma folha de estilos CSS para ela. Então você vai ter que apresentar evidências impressas do código-fonte HTML, do código CSS que você criou e da sua página web no navegador. Muitos alunos esquecem de incluir um desses itens ou inserem capturas de tela do arquivo. Isso não faz sentido, mesmo que você perca isso na prova e não tenha visto onde. Se solicitarem seu código-fonte ou uma captura do CSS, adicione de qualquer forma. Porque sem isso, você não pode ganhar nenhuma nota, porque não há evidência de que você realmente fez alguma coisa. Claro, também adicione texto alternativo em todas as imagens. Talvez não peça para todas as imagens, mas você não perderá pontos. Provavelmente ganhará um ponto por ter esquecido. Manter a proporção das imagens. Se você perceber que a imagem está achatada, você fez algo errado. Lembre-se, se disser para mudar a largura para isso e manter a proporção, então apague o atributo de altura. Mas imprimir é o mais importante, certo? É basicamente isso. Então, se você aprendeu algo novo, se gostou deste tutorial, não esqueça de curtir e se inscrever.
Dê uma olhada na descrição deste vídeo para links para outros tutoriais sobre os 10 principais erros de outros componentes práticos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau!